Olá, boa noite. Está começando mais um programa Força para Viver, o programa da Primeira Igreja Batista da Convenção, em Juazeiro do Norte, situada na Avenida Castelo Branco, 1847. Estamos aqui, mais uma vez, uma semana com vocês, e esse programa é do Ministério Livres para Servir, da Primeira Igreja Batista da Convenção, em Juazeiro do Norte. Situada ali na Avenida Castelo Branco, no bairro do Limoeiro, em Juazeiro do Norte, estado do Ceará, Brasil. É um prazer, com muita alegria, que podemos estar com você na quarta-feira. O programa, ele vai ao ar de segunda a sexta. Todo dia nós temos aí um ministério diferente, apresentando o programa Força para Viver. E queremos agradecer você que está nesse momento agora nos assistindo, e que você também pode mandar sua mensagem, pedir também o motivo de oração, possamos estar orando pela sua vida, e louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. E nesse momento eu quero também convidar o pastor Felipe Conrado. Boa noite, pastor Felipe. Olá, boa noite, graça e paz a todos que estão nos acompanhando no Força para Viver. É uma grande alegria. Boa noite ao irmão Moisés, boa noite a todos vocês que estão visualizando. Eu quero encorajar você também a compartilhar esse link na sua linha do tempo, marcar alguns conhecidos, amigos, para que eles também possam ser abençoados e edificados através da palavra do Senhor, que será transmitida nesta noite. E você pode participar através do chat, a sua participação é muito importante. E queremos, assim, já estou visualizando aqui a irmã Gracinha da Silva, também irmão Luiz Felipe, irmão Felipe, graça e paz, estão nos saudando. Daqui a pouquinho vai estar sendo fixado comentários aqui na tela. E quero começar orando pela sua vida. Eu quero orar por você que está participando. Cada dia que passa, a cada mês, a cada semana, o programa Força para Viver, ele procura dar às pessoas, trazer às pessoas uma mensagem de fé e esperança. E esperança só existe na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu gostaria de orar para que Deus abençoe esse programa e para que Deus abençoe o lar e a vida de cada um que está nos acompanhando. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, queremos louvar, bendizer, glorificar e agradecer o seu santo nome nesta noite, por podermos estar mais uma vez, ó Deus, participando dessa live, do Força para Viver. Eu te peço, meu Deus, para que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida de cada um que está participando, que o Senhor visite cada lar, que o Senhor visite cada família, restaura, meu Deus, as famílias, restaura, ó Deus, os relacionamentos, ó Deus, traga cura, traga libertação. Eu te peço por todas as pessoas enfermas, por todas as pessoas enlutadas, por todas as pessoas aflitas, ansiosas, angustiadas. Cuida, Deus, de cada pessoa, cuida, Deus, de cada coração. Protege, livra, guarda de todo mal, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E te pedimos, ó Deus, por esse período onde em diversas cidades do Brasil estão retomando as atividades, inclusive aqui em Juazeiro, essa primeira fase da retomada das atividades. Ó Pai, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece cada necessidade e o Senhor conhece também cada perigo. Por isso te pedimos, ó Deus, que tudo possa ser feito de uma forma cuidadosa, de uma forma sensata, de uma forma responsável. E, ó Deus, que o Senhor nos ajude a sabermos proceder e lidar com todas essas circunstâncias difíceis que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. E amém, eu quero desde já, Moisés está novamente aí, mas eu quero desde já dizer para cada um dos nossos espectadores, cada um que está nos assistindo, que Jesus Cristo, acima de todas as coisas, não temam mal, porque
se o nosso lar ele está guardado e protegido pelo Senhor Jesus Cristo, temos a certeza de que estamos protegidos e que estamos seguros. Amém, graças a Deus, né? Obrigado aí, pastor, pelo esse momento também de oração, tá? Pela palavra, que Deus abençoe. E hoje nós vamos estar refletindo sobre onde está Deus, né? Então, diante dessa situação da pandemia também, muitas pessoas precisam buscar Deus, né? E Deus está tão acessível à humanidade que muitas vezes a humanidade não consegue entender, né? Ou até mesmo perceber o agir e o mover de Deus no meio da sociedade, no meio deste planeta chamado Terra. Então, nós vamos estar falando hoje. Obrigado, pastor Felipe, que Deus abençoe, viu? Então, estamos aí e vamos estar aí com os nossos amigos ouvintes do programa Força para Viver. Temos que buscar muita força em Deus diante de tudo isto. Mas louvado seja Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua participação. Então, nessa noite, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. E como eu estava anunciando para vocês, nessa noite nós vamos estar falando sobre o tema Onde está Deus? E nós vamos estar baseando sobre o texto bíblico que você pode já preparar aí, 1 Reis, capítulo 19, e vamos analisar os versículos 8 e vamos ver até o versículo 13, certo? Nós queremos aí agradecer aí o contato também, aí a boa noite, Gracinha da Silva, boa noite, graça e paz, obrigado, minha irmã, que Deus abençoe você. Também, Luiz Felipe, olá, meu irmão, boa noite a todos, a paz de Cristo, amém, meu irmão. Agradecer também José Alves, boa noite, irmãos, graça e paz, amém. Temos também Chaguinha Cunha, boa noite, amados de Jesus, boa noite, obrigado aí, Chaguinha, pela sua participação. Temos também aí, queremos agradecer também a Valdemir Devir, né, Davi, obrigado, Davi, obrigado aí que está na sintonia do nosso programa, e boa noite, amados, que Deus abençoe a todos. Então, a semana, com certeza, uma semana que nós estamos ainda no isolamento social. Juazeiro do Norte ainda está na primeira fase, o comércio está voltando aos poucos, mas vamos pedir a Deus que em breve tudo possa voltar ao normal. E nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Pastor Felipe, meu querido, como é que está sendo aí, como é que está sendo a sua semana, como foi, como é que está sendo? E aí, diante dessa pandemia, Juazeiro ainda na primeira fase, né? Estamos aí esperando que possa passar para a segunda. Enquanto isso, continuamos ainda no isolamento social. As igrejas não podem ainda se reunir, ainda estão aí nos cultos online, né? Então, vamos aguardar. Então, diante disso aí, eu pedi a expectativa aí para, em breve, né? Voltar a comunhão. Amém. E respondendo a pergunta, irmão Moisés... Como é que tem sido? Pronto, respondendo a pergunta, irmão Moisés, minha expectativa, por um lado, preocupação, né, porque sabemos que, uma vez que libera algumas atividades, aumenta-se as movimentações, e aí a gente acaba observando algumas imprudências, alguns descuidos, não que não víssemos antes, né, mas que a gente começa a ver um pouco mais. Por outro, uma expectativa positiva, porque, de certa forma, são atividades necessárias, né? As atividades que estão sendo retomadas, em sua grande maioria, são atividades necessárias, e existe a questão da doença em si e das consequências indiretas da doença. Então, a nível de igreja, há uma expectativa de podermos voltar a nos reunir,
presencialmente. Sabemos que não vai ser com 100% da capacidade, 100% da participação. Temos ainda os recursos online que não vão ser desprezados, mas já vamos ter assim uma expectativa um pouco diferente de poder estar um pouco mais perto dos irmãos, de poder estar recuperando o contato físico humano, porque isso também é uma necessidade nossa. Estar com pessoas, estar com os irmãos, estar tendo contato humano, algo que também é necessário. Então, não devemos achar que isso são caprichos, que são coisas assim dispensáveis, e a gente precisa também de nos relacionar. Seres humanos são seres relacionáveis. Então, estou com a expectativa, de uma forma geral, positiva, porque, como compartilhei e reafirmo, eu creio e tenho a convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, amém. Com certeza nós precisamos confiar em Deus e saber que o Senhor realmente está diante de tudo isso. Deus, ele está no controle, Deus ele vai agir na hora certa, entendeu? Então vamos pedir a Deus que as pessoas possam estar fazendo sua parte, né? Porque na realidade tem que cuidar de si para cuidar do outro. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um. Pastor Felipe, mais alguma palavra? Amém. Eu só queria deixar a palavra de que, apesar, né, desse tempo difíceis que nós estamos passando, Deus, ele tem me dado assim oportunidades maravilhosas de fortalecer alguns vínculos, criar novos vínculos, inclusive. Uma das grandes bênçãos tem sido a live do Força para Viver, e tem sido muito bom, uma bênção. Sexta-feira vamos estar aí, inclusive, com o pastor Melquisedeque. Os que quiserem, desde já convido, né? Chamo vocês para participarem do Força para Viver na sexta-feira. E outras pessoas que eu tenho conversado esses dias por telefone, por WhatsApp, algumas vezes aconselhando, orando com pessoas. E Deus, ele, embora algumas pessoas eu perdi o contato e me afastei, outras pessoas eu criei vínculos e me aproximei durante esses dias. Então, agradeço muito a Deus e eu quero compartilhar que Deus, ele tem me abençoado muito nesses dias, tem me dado, assim, muitas oportunidades preciosas. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado. Queremos aí agradecer também, aí quem está conosco, Lena Maria. Feliz por ter a oportunidade de estar assistindo vocês, que o Senhor os abençoe. Obrigado, Lena, que Deus abençoe. E o José Alves disse que, graças a Deus, aqui em Baixio foi liberado o culto presencial. Olha aí, coisa boa, graças a Deus. Deus abençoe os irmãos lá do Baixio do Canto, né? Lá em Lavras da Mangabeira, Baixio do Canto. Que Deus abençoe, José. Um abraço a todos os nossos irmãos aí do Baixio. Um abraço também ao pessoal de Lavras da Mangabeira, de Mangabeira também. Que Deus abençoe todos vocês. Pastor Felipe, muito obrigado pela a sua atenção, né, pelo seu carinho e também pela sua participação. Hoje, infelizmente, Amém. A nossa irmã Elane não pode, né? Hoje a nossa irmã Elane não pode estar conosco, não pôde estar conosco devido à situação de que ela não está bem de saúde, mas se Deus quiser, no próximo estará conosco. Que Deus abençoe. Então, queremos que você abra a palavra de Deus no livro 1 Reis, né? 1 Reis, nós vamos estar vendo o capítulo 19 e os versículos, a partir do versículo 8. E eu quero ler esse texto da palavra do Senhor com você, tá? Você pode abrir a palavra de Deus e pode acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, 1 Reis, capítulo 19, versículos 8, e vamos ler até o versículo 13. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse:
Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava num terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sísio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então, é um texto bastante conhecido, a história do profeta Elias. Interessante, meus amados, você que está aí nos assistindo. Elias, um grande profeta, e no contexto dessa história, Elias, ele enfrentou profetas que chamavam os profetas de Baal. Era um ídolo onde o povo de Israel havia se prostituído, deixando de servir o único Deus para adorar outros deuses. E quando Elias enfrentou aqueles profetas, a Bíblia diz que a rainha Jezabel tentou matá-lo. E ela jurou que iria matá-lo. Depois que ela perdeu aqueles profetas de Baal, porque a rainha Jezabel era uma rainha muito má. Era uma mulher que não temia Deus. Aliás, era uma mulher que realmente a história traz que era uma mulher que não temia o Deus de Israel. E naquele momento, quando ela soube da notícia que os seus profetas haviam morrido, depois que o Elias enfrentou ali naquele monte, porque Elias disse, se realmente Baal é Deus, então vamos ver quem é Deus de verdade. E Elias pediu para que aqueles profetas de Baal fizessem um altar e oferecessem um sacrifício naquele momento ali, só que invocasse o Deus Baal para que mandasse fogo do céu e consumisse aquele holocausto. Aqueles profetas passaram a manhã toda clamando, gritando e até mesmo se cortando, invocando o Deus Baal, e nada de aparecer resposta. Naquele momento, Elias ainda chegou a zombar daqueles falsos profetas, quando ele dizia assim, chame mais alto, grite, quem sabe Baal saiu, está de férias ou está dormindo, chame, ele não é Deus. E os profetas cada vez mais se cortavam, gritavam, chamavam e nenhuma resposta. Naquele momento, quando já estava ali chegando o meu dia, o profeta Elias chama o povo e diz, agora vem aqui ao meu lado. E o profeta Elias levanta um altar, ali com 12 pedras, simbolizando cada pedra ali as tribos de Israel, e coloca ali um holocausto em cima, um animal morto sobre o altar, e ele manda trazer água e joga sobre aquele holocausto. 3 vezes pedia aos homens que trouxessem água e jogasse, ao ponto que ficou cheio d'água o holocausto e que escorria pelo altar ali a água do holocausto. Naquela situação toda, depois o profeta Elias invoca o nome do Senhor e diz que na vontade de Deus. E ele invoca o nome de Deus e Deus manda fogo do céu e consome aquele altar, o holocausto e até a água evapora tudo. E o povo começou a gritar, só o Senhor é Deus.
Naquele momento Elias disse: agora matai os profetas de Baal. E eles jogaram, e o povo naquele momento jogaram os profetas no abismo. A rainha ficou sabendo, ficou muito irada, com raiva de Elias, e prometeu matá-lo. Com isso, Elias, quando ficou sabendo que a rainha Jezabel queria matá-lo, resolveu o Elias fugir, com medo da rainha Jezabel, temendo a sua própria vida. Então, quando ele vai andando, de repente ele chega em um local e, naquele momento, o Senhor aparece a ele com comida e dá para que ele se alimente, coma e beba. Isso apresentou de novo, ele comeu, bebeu e com aquela comida ele conseguiu andar até o local onde ele estava indo, ali para o monte de Deus, 40 dias e 40 noites, até chegar naquele local. E quando ele estava ali, como nós lemos aqui o texto, no versículo 9, ali entrou numa caverna o profeta Elias, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Então, hoje nós vamos estar refletindo sobre esse tema: onde está Deus? Parece que é muito mais fácil quando começa a surgir problemas na nossa vida, a gente tenta fugir do problema. E muitas vezes nós não percebemos que Deus está no controle de todas as coisas. Alguma vez você fugiu dos problemas que você tem enfrentado? Será que alguma vez você não percebeu Deus agindo? O profeta, ele estava nesse monte. Interessante que o Senhor fala para ele: o que você está fazendo aqui? Um homem que tinha enfrentado os profetas de Baal, viu o poder de Deus se manifestar naquele momento ali. Deus já havia usado o profeta Elias quando profetizou diante do rei que não ia chover, e não choveu. E agora, ele, quando ficou sabendo que a rainha queria matá-lo, fugiu, com medo. Mas aí, nesse momento, Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? E ele vai dar um relatório a Deus, dizendo: olha, Senhor, como ele diz, ele vai responder: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Então ele já começa contando realmente o pecado do povo, porque o povo havia abandonado a Deus. Quando você começa a ler a Bíblia, você percebe que todas as vezes que Israel, o povo de Deus, deixava de cumprir a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, o estatuto do Senhor, então Deus permitia que esse povo caísse na mão dos inimigos, para que o povo pudesse voltar para Deus. E o povo, realmente, quando batia o sofrimento, começava a clamar a Deus. Mas quando o povo estava tudo bem, quando Deus resolvia todo o problema, a situação que estava todo mundo em paz, o povo, de novo, virava as costas para Deus. Parece que muitas vezes a gente percebe que a raça humana é desse jeito. Enquanto está tudo bem, ninguém quer saber de Deus. Enquanto está tudo bem, ninguém busca Deus. Israel era assim. Israel, toda vez que desobedecia a palavra de Deus, e quando caía na mão dos inimigos, percebia que tinha feito coisa errada. Interessante que Elias está relatando aqui no versículo 10, dizendo: os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Deus tinha uma aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus tinha falado com Moisés no monte Sinai, tinha dado as tábuas da lei, os mandamentos do Senhor. Deus havia falado também, feito uma aliança com Davi. E enquanto Davi estava reinando, o povo estava servindo a Deus. Depois que Davi morre, vem Salomão, reina no seu lugar.
Salomão depois, ele acaba casando com muitas mulheres, e por esse motivo, as mulheres passam a corrompê-lo através dos seus deuses, e o povo começa a adorar falsos deuses. E contaminando o povo caía em pecado. E Elias está vivenciando essa situação, dizendo: o teu povo deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, porque Deus tinha altares onde o povo servia a ele. Deus era o Deus que era cultuado pelo povo. E Deus sempre deixou bem claro, dizendo: enquanto o povo andar na minha aliança, eu estarei com ele. Mas quando o povo deixar de obedecer a minha palavra, o Senhor não estaria mais com eles. E o profeta Elias começa a dizer também: derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. E ele relata: somente eu fiquei, e agora estão procurando tirar minha vida. Então, é impressionante como o profeta começa a esclarecer essa situação. Por que ele está ali? Ele estava fugido, com medo de ser morto. Mas é impressionante, né? Observe bem o que Deus já tinha feito na vida do profeta. Deus já havia livrado ele de muitas coisas. Inclusive, Deus, no período da seca, né, antes, Deus mandou ele ir para um local, e lá Deus o sustentou. E a comida que Elias comeu era levado pelos corvos. Levava pão e carne. E ele bebia água da fonte onde ele estava, ali na montanha. Depois que acabou a água ali da fonte, devido à seca ser muito severa, então Deus falou que ele fosse para uma casa de uma viúva, que Deus iria prover ainda alimento para ele. E ele foi para ali, e aquela viúva, Deus o abençoou de tal forma que não faltou o azeite nem a farinha na sua casa até o tempo que não estava chovendo na terra. E agora Elias, depois que Deus manda ele voltar para se apresentar ao rei, anunciando realmente o confronto entre os profetas de Baal e entre Elias, o profeta eterno, o único Deus. Então Elias agora obedece a Deus, faz o que Deus falou, e agora fugiu com medo de uma mulher chamada Jezabel, com medo de tirar sua própria vida. Mas aí ele diz: agora estão procurando tirar a minha vida. Mas é impressionante como o povo de Israel tinha se corrompido. Então deixaram de adorar aquele Deus que havia tirado o povo lá do Egito, na época de Moisés, da casa da servidão. Deus tinha feito grandes maravilhas. Deus cuidou do povo no deserto durante 40 anos, providenciando comida e água. Depois Deus fez o povo entrar na terra prometida através de Josué. Deus sempre esteve com o povo. Mas o povo, depois que estava no bom e do melhor, virou as costas para Deus. E quando você vê também o livro, na época chega também os juízes, toda vez que o povo pecava, Deus entregava aos inimigos. E toda vez que o povo se arrependia, Deus apresentava um juiz para libertá-los. Até o momento que chegou o rei Davi. E o povo, naquele momento, Davi estabelece o reino de Israel, reina em toda a nação, e o povo começa a servir a Deus até Davi viver. Mas agora o povo, novamente, nesse período, nessa fase do profeta Elias, corrompido. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é o único Senhor, o único que deve ser adorado. E o próprio Deus, na sua palavra, Ele não divide a sua glória com ninguém. E quando Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, Ele relata exatamente, lá no capítulo 20 de Êxodo, Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. E Ele deixa bem claro, somente Ele é digno de adoração. E é impressionante quando você pode analisar aqui comigo, quando a gente analisa o livro de Êxodo, no capítulo 20, quando Deus fala com Moisés, nos 10 mandamentos, ele diz o seguinte:
Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus deixa bem claro que durante mais de 400 anos que o povo estava no Egito, Deus, no capítulo 20, ele deixa bem claro: eu tirei vocês de lá, da escravidão. E quando ele diz: olha, eu fiz isto, enquanto vocês estavam lá, debaixo do castigo de Faraó, eu fui lá e tirei vocês. E eu fiz isto, o meu poder, a minha mão forte, tirei vocês de lá, da casa da servidão. E no versículo 3 de Êxodo, capítulo 20, ele vai deixar bem claro: não terás outros deuses diante de mim. Então a palavra de Deus, ela é bem clara: não terás outros deuses diante de mim. E ele fala aqui no versículo 4, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Deus está deixando bem claro: não crie nenhuma imagem de escultura. Aquilo que você acha que pode estar no céu, não é para fazer, nem debaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Então, se você imagina alguma imagem, alguma escultura, alguma imagem que seja no céu, debaixo da terra ou debaixo dos mares, Deus diz: não faça. E ele vai dizer no versículo 5: não as adorarás e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, nesse período aqui também, do profeta Elias, o povo tinha virado as costas para Deus. E Deus permitiu que viesse a seca lá na época. Não choveu durante o período. Cumpriu a palavra do profeta Elias, que não ia chover, e não choveu. E agora Deus se apresenta depois, naquele momento, através de Elias, e há um confronto ali para mostrar quem é o único Deus verdadeiro, se é Baal, que era um Deus adorado, que tinha seus sacerdotes, que tinha lá pessoas ao seu serviço, ou era o Deus de Israel, que havia libertado o povo. E o único Deus que respondeu foi o Senhor, que libertou o povo de Israel. E a Israel, naquele momento, vê: só o Senhor é Deus. Porque foi Deus que mandou resposta naquele momento, quando consumiu com fogo aquele altar. E aqui nós temos o profeta relatando essa situação, como o povo se encontrava. E agora, onde ele estava, com medo da morte. Porque a rainha Jezabel havia prometido que ia matá-lo. Com isto, Deus, nesse momento, vai falar com ele. Então, no versículo, quando você vê aqui, ó, o que nós estamos lendo, que é 1 Reis, capítulo 19, então, quando nós podemos ver, no versículo 11, diz assim: disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Então ele estava na caverna. Então Deus disse: agora sai daí, vem aqui para fora. E naquele momento, eis que passava o Senhor. E observe bem um detalhe: e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Interessante, observe bem. Elias, quando ele sai, fica na porta da caverna. Elias, ele começa a presenciar esse fenômeno, vendo que havia um grande vento, um forte vento, tão forte que despedaçava as penhas, mas não era Deus. Quando diz: porém o Senhor não estava no vento. Então, em sequência, veio um terremoto. E nesse terremoto,
a Bíblia diz, mas o Senhor não estava num terremoto. E em sequência vem de novo o quê? Um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, agora acontece outro momento. Um sísio tranquilo e suave. Então, observe bem. Alguns acontecimentos que o profeta Elias começa a ver, mas somente no momento de um siso tranquilo e suave, ou uma brisa suave, Deus fala com ele. Então, observe bem, interessante que Deus falou com o profeta agora numa coisa mais simples, numa brisa suave. Tem tanta gente querendo que Deus fale com coisas tão sobrenatural. Deus se manifesta de uma maneira tão simples. Deus se manifesta de uma maneira para falar com o homem, para falar comigo, para falar com você. Porque Deus é um Deus que se relaciona. Deus tem o prazer de se relacionar com as pessoas, com você. Deus quer ser seu Pai. Porque Jesus nos ensinou que Deus é o nosso Pai. E nós só podemos chegar ao Pai por meio de Jesus. Se lembra do que ele falou? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi isso que Jesus disse. Então, é importante que você entenda que Deus está tão próximo e deseja se relacionar com você de uma maneira tão simples que você não percebe. Muitas vezes você está tão com medo, até escondido, como Elias estava naquela caverna. Deus estava presente, estava vendo tudo aquilo. Deus sabia o que estava no coração do Elias, claro que ele sabia, mas Deus queria que Elias soubesse que ele estava no controle. Elias, como tinha relatado, disse, olha, mataram todos os teus profetas e somente eu fiquei. E agora querem tirar minha vida. E quando Deus fala com ele, Deus vai revelar exatamente nesses versículos o controle de Deus sobre a história. Ou seja, não importa o que acontecer, Deus está no controle de tudo. Ele está no controle da história. O que você precisa e o que eu preciso é confiar. É confiar a nossa vida nas mãos desse Deus maravilhoso. Então você não pode ficar escondido, ficar assustado, ficar com medo. O que você precisa é ouvir Deus. Porque o desejo de Deus é falar com você. O desejo de Deus é falar ao seu coração. E você sabe qual é o que Deus realmente deseja para a sua vida? Ele deseja te salvar. É exatamente. Se lembra que o profeta diz assim, querem tirar a minha vida? Ou seja, mataram os profetas, agora querem me matar. O nosso Deus é o nosso Salvador. Todo homem que não conhece a Deus, que não segue a palavra de Deus, porque uma coisa que você deve compreender comigo, Deus, ele é Deus, ele é o Senhor. Quem dita é ele, não é você. Você tem que entender uma coisa, porque tem pessoas que dizem assim, não, eu adoro a Deus do meu jeito. Está errado. Deus tem um jeito dele. Ele tem um jeito dele. Deus, ele é uma única pessoa e ele tem gosto, tem vontade própria. E ele é que determina como é que ele quer ser adorado. Ele é que determina como é que ele deve ser louvado. Não é você. Não é um pensamento seu. Por isso que ele deixou a sua palavra.
Israel havia fugido desta palavra. Israel havia desobedecido, como o profeta relatou aqui, porque os teus filhos deixaram a tua aliança. Então não é você criar o teu jeito de orar, o teu jeito de adorar, o teu jeito de cultuar, o teu jeito de religião. Não é isso, não. Deus tem um jeito dele. Aí você pode perguntar, mas como é, Moisés? Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus. Como é que você vai saber qual a maneira como Deus quer ser adorado, louvado, se você não lê a palavra? Porque é o único livro que fala quem é Deus. Fala da sua santidade, fala do seu caráter, da sua pessoa, da sua eternidade, da sua onipotência. Então, o livro, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é ela que relata quem é o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que fez uma aliança com todo aquele que entrega a sua vida ao seu Filho Jesus Cristo. Porque a aliança que nós temos hoje diante de Deus é a vida eterna que Cristo nos dá. Porque foi através de Cristo que Deus enviou para nos salvar do pecado, para nos salvar da condenação eterna. Então, a aliança que você possa ter com Deus só por meio de Cristo. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Não tem. Então, com isto, nesse momento, Elias apresenta a situação do povo e também o medo que ele estava de ser morto, e Deus agora vai relatando para ele, no texto, nos versículos seguintes, mostrando quem é que está no controle, Elias. Aí eu vou te mostrar aqui, era como Deus disse, eu vou te mostrar, Elias, quem está no controle. Olha o versículo 14, diz assim, ó, ele respondeu, Deus respondeu. Ou seja, Elias vai responder novamente, quando ele faz a mesma pergunta que fez anteriormente. Que fazes aqui, Elias? Aí Elias vai responder novamente, como ele tinha falado, no versículo 14, olha aí, ó. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Ele repete a mesma coisa que ele falou no versículo anterior. Agora veja a palavra de Deus. Agora Deus falando para ele. É como Deus estivesse mostrando agora. Eu vou mostrar para você, Elias, quem é que está no controle. Aí no versículo 15, observe bem, eu estou lendo 1 Reis, capítulo 19, agora no versículo 15. Disse-lhe o Senhor, volta ao teu caminho, ou seja, volta por onde você veio, para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nizi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Olha, Deus está dizendo aqui, olha, sai dessa caverna, volta pelo caminho que você veio, e vai ungir essas duas pessoas como rei sobre o meu povo, e vai deixar uma pessoa no teu lugar como profeta, que é Eliseu. E aí Deus vai dizendo outra coisa. Aqui, impressionante, Deus vai dizer no versículo 17: quem escapar à espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei, versículo 18, olha o que Deus diz, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Elias, na cabeça dele, todos os profetas, o povo já estava corrompido, todos os profetas estavam mortos e só ele estava sozinho. E agora Deus está dizendo, olha, não é assim que a história anda. Resumindo para você, é como Deus fala assim, olha, não é assim que as coisas andam, Elias. Eu
sou rei, eu sou o Senhor, eu estou no controle. Volta por onde você veio. Unge esses 2 homens, cada um numa tribo. Cada um deles unge para Israel, né, como ele falou aqui. Volta, e ele diz assim: Azael, rei sobre a Síria, unge esse para ser rei na Síria, e Jeú ungirás sobre Israel, e o Eliseu no teu lugar. E ainda eu digo para você, Elias, você acha que está sozinho? Você acha que você é o único que escapou? Eu quero dizer para você que 7.000 eu conservei com vida. Todos os joelhos que não se dobraram ao Deus Baal. Então, olha o que Deus apresenta ao profeta. Deus enquanto ele estava lamentando na caverna, triste, com medo, Deus agora vai dizer para ele, ó, não é assim que a história anda. Então, você precisa compreender uma coisa, aconteça o que acontecer. Você tem que entender uma coisa, a última palavra não é sua. Se você também está doente, a última palavra não é do médico. Se você está desempregado também, eu quero dizer para você, a última palavra não é a circunstância. Você tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Mas o maior desejo de Deus é ter pessoas, como ele falou aqui, ó, no versículo 18, pessoas que não dobraram os joelhos a outros deuses. Como ele diz, conservei com vida em Israel 7.000. Entendeu aí? 7.000 que não dobraram os joelhos. Essa é a alegria de Deus. E Deus já estava falando com o profeta Elias. Unge o Eliseu. Ele vai ficar no teu lugar. Porque Deus tinha algo muito melhor para Elias. Porque depois que ele volta, que faz conforme a palavra do Senhor, o que acontece com Elias? A Bíblia diz que Deus o levou para o céu. Olha que coisa maravilhosa, que experiência. Este homem não passou pela morte. Ele foi tomado por uma carruagem de fogo, como diz o texto bíblico, à vista de Eliseu, que estava com ele. E ele foi levado aos céus. Ele foi arrebatado. E a Bíblia diz que todo aquele que aceita Jesus como Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida, e um dia vai acontecer o arrebatamento do povo de Deus, aquele povo que realmente não se dobra diante de ídolos, que não se dobra diante do falso profeta. Deus conhece os seus verdadeiros adoradores, aqueles que obedecem à sua palavra, não é aqueles que obedecem uma religião, uma tradição, uma cultura, alguma coisa, porque numa cultura tem coisas boas, tem coisas ruins. Mas Deus, Ele é o Senhor. E somente Ele deve ser adorado. Então, o que Deus espera de você nessa noite é que você analise a sua vida, veja como é que você tem andado. Pare de se esconder nas cavernas da vida, lamentando, chorando, desesperado, e comece a pensar numa coisa: o Senhor está no controle. O Senhor é o dono da minha vida. O Senhor é aquele que eu confio. O Senhor é o meu escudo, é a minha fortaleza. Aconteça o que acontecer. Observe que todos os profetas, os apóstolos, os discípulos, na igreja primitiva, muitos morreram, confessando que Jesus Cristo é o Senhor, mas estão com Deus. Entendeu? Então,
aconteça o que acontecer, a nossa vida, quando nós uma vez entregamos a Deus, Ele é o dono. E Ele vai direcionar a sua vida a fazer a vontade dEle, como Ele orientou ao profeta Elias. Mostrando para Elias que ele está no controle e que Elias deve obedecer a sua palavra, e Deus, porque Deus tinha algo muito melhor para a vida dele, assim como Deus tem algo muito melhor para a minha vida e para a sua vida. Basta você crer. Creia, não duvide. Creia somente e verás a glória de Deus. Que Deus vos abençoe e que nessa noite você possa estar fazendo uma análise e refletindo como é que está a sua vida diante de Deus. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pelo que você está. Queremos orar por você também. Queremos orar pela nossa irmã Eliane, que está também doente, precisa das nossas orações. Vamos estar orando por ela. Quero agradecer a Deus pela sua presença, vocês aqui que mandaram também sua participação. Queremos agradecer aí também, o José falou muito interessante essa mensagem, é que Elias primeiro restaura o altar de Deus eterno e assim se manifestou a presença de Deus, e Deus consumiu o holocausto, exatamente, restauração, quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, Deus vai revelar muitas coisas para a nossa vida. A Claudiane também aqui, ela manda também, Claudiane Lourenço, verdade, amém, que Deus abençoe, obrigado aí pela sua participação também. Obrigado aí, Claudiane, glória a Deus, amém. E que Deus abençoe a vida de vocês. Então aí, também amém, obrigado, Deus abençoe. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Queremos lembrar você que o programa ele vai ao ar de segunda a sexta. Cada dia temos um ministério apresentando o programa Força para Viver. Hoje, quarta-feira, nós somos o Ministério Livres para Servir, da Primeira Igreja Batista da Convenção. Amanhã nós teremos outros ministérios dando continuidade ao programa Força para Viver. Vamos orar. Eu quero que você abaixe sua cabeça nesse momento e apresente diante de Deus a sua vida. E se tem alguma coisa que tem deixado você aí escondido, né? Como Elisa estava na caverna, ouça Deus. Deus ele vai se manifestar na tua vida de uma maneira muito simples, numa brisa suave. Vamos orar. Nosso Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, agradecer a Deus pela vida de cada pessoa que está nos assistindo e que o Senhor continue falando aos nossos corações. Tira de nós qualquer medo, Senhor, e que possamos sempre crer que o Senhor está no controle de toda a história. Tudo está nas tuas mãos, Senhor, e nada acontece sem a tua permissão. Louvamos a Deus pela vida de cada um que está nos assistindo, e louvamos a Deus, ó Pai, pela tua igreja, pela vida dos nossos amados irmãos. E apresentamos também a vida da nossa irmã Eliane, que o Senhor coloque a tua mão e que o Senhor conceda a saúde. Seja também com Elane, concedendo saúde também, ó Pai, que na próxima quarta-feira ela possa estar conosco. E oramos por cada pessoa que nesse momento, ó Deus, está conosco. Louvado seja o teu nome. Recebe a nossa oração, te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém? Obrigado. Esse é o programa da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte, setor Avenida Castelo Branco 1847, no bairro Limoeiro, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. Então, hoje, quarta-feira, nós temos também o nosso culto de oração que começa às 19h30. No domingo, nós teremos também a nossa escola bíblica dominical, a partir das 9 horas, também online, e o culto às 18 horas, online também. E temos aí a juventude no sábado, né, a partir das 19 horas, o Avante, né, então, Deus abençoe, também você possa estar sintonizado aí nas redes sociais da nossa igreja, né, que Deus abençoe, um bom restante de semana, e se Deus quiser, estaremos de volta com o programa Força para Viver. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Ficou com você, Moisés José.